alunos, tudo bem com vocês? Eu vou gravar agora a, a, o capítulo 35, né? A primeira parte. Isso aí é aula 12, né? É a origem da agricultura e os primeiros vilarejos. A adoção da agricultura foi um episódio verdadeiramente dramático na história humana e levou a um aumento dramático no tamanho populacional. Por um longo período, os arqueologistas supuseram que, quando os seres humanos começaram a cultivar plantas, eles, eles mudaram de bandos nomádicos para comunidades sedentárias. Então, agricultura, comunidades sedentárias. Hoje em dia, porém, a gente tem uma sensação que o sedentarismo antecedeu a cultivação de plantas e animais, né? As duas hipóteses principais que são oferecidas para explicar a mudança da agricultura são: pressão populacional e dois, mudança climática. Bom, vamos ver, explorar essas coisas. Aqui são os povos caçadores-coletores que existem hoje em dia no mundo, né? Ah, na floresta da África, né? Tipo os pigmeus, né? Depois você tem alguns povos nômades, né? Caçadores-coletores, né? Cuja língua é relacionada com as dos povos da Namíbia, né? Na África do Sul, né? Os caçadores-coletores, os Kong, né? E de Botsuana e assim por diante. Depois, os índios dos Pampas e da Patagônia, eles eram caçadores-coletores, tá? Eles pegavam ovos de pinguim, eles pegavam guanacos e assim por diante, né? Aí os índios aqui da Serra Mineira, né? E chegando até o litoral do Espírito Santo, os aimorés, eles, os goitacazes, né? Esses índios, eles eram caçadores-coletores. É uma minoria, tá? A maioria dos índios do Brasil e das Américas cultivavam mandioca, milho e assim por diante, né? Depois tem povos, né, encontrados no Pantanal, no Xingu e assim por diante, né? Em algumas regiões da Amazônia, que eles são caçadores-coletores predominantemente, tá? E, por exemplo, os, né, os, tem os Yanomami eles eram caçadores-coletores, né? E hoje em dia eles estão praticando agricultura, né? Só que na época de toda a sua história, né, eles eram caçadores-coletores. Agora, em todo o Ártico, na Sibéria, você tem povos que são caçadores-coletores e caçam focas e assim por diante, né? Esquimós, né? E os povos lá da Sibéria, né? Aí os Ainu, das florestas do Japão, eles também eram caçadores-coletores, né? Na, nas florestas da Índia, Ceilão, né? O Sri Lanka, né? A Tailândia, né? Das Ilhas Andamão, em Bornéu, em Malásia, tem povos, os negritos da Filipina, né? Em Bornéu, assim por diante, tem povos da floresta, normalmente baixinhos, né? E que são caçadores-coletores e viviam como os pigmeus e os índios Yanomami, né? Povos da floresta. E em toda a Austrália e o sul da Nova Zelândia, eles eram caçadores-coletores. Eles pescavam, eles caçavam animais e eles pegavam plantas, né? Eles não cultivavam nada. E na América do Norte, não só os povos lá dos esquimós, mas todo o litoral ali, indo até a Califórnia, onde tinha salmão, e também nas baías, né, nas florestas, a presença do salmão fazia com que todo ano tivesse um monte de peixe para secar. E aí você tinha vilarejos gigantes, né? Muitos índios que conseguiam viver o ano todo lá naquela região sem ter que migrar muito, simplesmente porque a enorme oferta de peixe
permitia no outono, se eles secassem direitinho, eles conseguiam viver naquela região todo o inverno, né? E esperar os recursos mais fartos do verão, né? E aí no outono tinha uma nova corrida de peixes, né? Uma piraceia, né? E aí novamente eles comiam um monte de peixe, né? E claro, das montanhas rochosas até as planícies lá no Mississippi, os índios caçavam búfalos, né? E eles eram caçadores-coletores, né? Eles não plantavam nada, né? Só que, claro, os índios que os europeus encontraram nas Américas, né? Eu ia falar, os índios que os europeus encontraram, desculpe, os índios que os americanos encontraram na Europa, né? Eu ia falar o contrário, né? Mas eles plantavam milho, é, várias outras coisas, né? E abóbora, né? E eles criavam perus, né? Então, eles eram agricultores, né? E os astecas eram agricultores há milhares de anos, né? Então, os povos da América Central, né? E os incas, todos esses povos eles eram agricultores, tá? E boa parte do mundo, e boa parte da população humana é agricultores, né? Bom, onde começaram as coisas? Então, essa é a figura 35.1 do livro, né? A domesticação de plantas e animais aparentemente ocorreram de uma forma independente, em momentos diferentes, em diferentes partes do mundo. Os três maiores centros de origem que influenciaram geograficamente outras regiões são a crescente fértil, né, que parece uma piada, né, porque inclui o Iraque, o Irã, né, e a Síria, né, que hoje em dia são países desérticos, né? Só que na época da agricultura, no começo da agricultura, eram extremamente férteis, né? Então é muito interessante como era e como é hoje em dia, né? Depois na China, né? Então, ó, na crescente fértil, mais antigo, mais de 10 mil anos, e eles plantavam trigo, cevada, um, trigo einkorn, né? Lentilhas e ervilhas e criavam bodes, carneiros e, e gado. Tá? Na China, eles estavam plantando um kit completamente diferente, né? Então, pelo menos 7 mil anos atrás, eles estavam plantando arroz, uh, alpiste, né? Soja, yames, depois uma outra raiz, né, Tarô é o nosso yam. E o yam é como se fosse uma raiz bem grande, né? Depois de escória, né? Depois ervilhas e porcos, né? E nas Américas, antes do Peru, mais de 9 mil anos atrás, eles estavam com abóbora, né? Milho, feijão, algodão e cabaças, né? Eles criavam cabaças, né? Nossos índios plantam, né? Bom, aí o que que acontece? Então, essas três grandes regiões são imediatamente seguidas por mandioca na Amazônia e hoje em dia a gente acha que sim. Mas a mandioca que se planta na Amazônia é aparentada com a mandioca da Bolívia. Então, foi na Bolívia a domesticação da mandioca brava para a mandioca mansa. A mandioca mansa se espalhou por todas as Américas, né? Penetrando primeiro na Amazônia, depois se espalhando para toda, né, a América do Sul, planta mandioca, né? Nos Andes, você tem batata, você tem aquela batata baroa, né? A batata salsa, né? Você tem quinoa, né? Feijão, abóboras, né? No leste dos Estados Unidos, eles também começaram a plantar outros trigos, né? Quer dizer, outras gramíneas, né? Inclusive gramíneas que são é, muito pequenininhas, né? Mas são interessantes porque elas têm muito mais nutrientes do que o trigo, né? Seria interessante, né, tentar criar elas e aumentar o grão delas, né?
Só que aí, quando o milho chegou lá, eles pararam de plantar as plantas que eles tinham começado a usar e é muito interessante, porque toda essa região, eles faziam zigurates, parece, né? Que nem os da Babilônia, né? E tinha muitas tribos, todas abandonadas, né? Porque quando os europeus chegaram, eles tinham morrido de doenças que tinham vindo do México, né? E gripe, sarampo, essas coisas que os europeus trouxeram, né? Então essa região estava desabitada, né? Praticamente, a região toda, né? E né, tinha índios no litoral, né? Mas essa alta densidade populacional no leste dos Estados Unidos tinha diminuído dramaticamente, né? Agora, na China, né, é, a gente viu de que você tem dois pontos ali, né? Aqui só tinha um ponto, aqui tem dois, por causa do Rio Amarelo, né, e o Yangtze. Então, são dois grandes rios, né, onde a agricultura começou lá. E a Nova Guiné, eles estão plantando coisas há muito tempo, né? Você lembra que a Nova Guiné foi ocupada há 150 mil anos atrás, né? E eles são dos lugares que começou a agricultura, né? Que a gente não tem a mínima ideia do que eles estavam plantando, né? A gente suspeita que seja cana-de-açúcar, banana, né? E alguma raiz, né? Talvez o yame, né? Mas, né? Isso aí, né? Cana-de-açúcar, a banana, né? São da Nova Guiné. Primeiro lugar do mundo que eles começaram a plantar e depois se espalhou para a Ásia, né? E depois para a África, né? Banana, cana-de-açúcar, né? Agora, a Etiópia é muito interessante, porque tem algumas coisas, como o café, que vem da Etiópia. E a região do Sahel e a região do leste da África vieram depois da crescente fértil. Inclusive, quando você compara o genoma dos africanos antigos, de 10 mil anos atrás, o que seja, e dos africanos modernos, 1% do genoma da maioria dos africanos veio do Oriente Médio. Então, provavelmente, a entrada da agricultura e com carneiros, vacas e cabras, né, na região do Sahel, povos nômades, né, e depois na África, aí eles têm, claro, os yames, né, deles e os né, amendoim é das Américas, né? Mas hoje em dia eles plantam amendoim, né? Mas é das Américas, né? Mas os produtos, o dendê, o feijão fradinho, assim por diante, vem do leste da África, mas é posterior à introdução da agricultura, né? Do crescente fértil. Então, o crescente fértil influenciou a Etiópia, o Sahel, essa aqui, e provavelmente a Índia, né? A Índia, eles, independentemente, domesticaram gado também. A gente vai falar sobre isso, né? Então, veja, A1 influenciou o desenvolvimento da agricultura da Etiópia, ao Sahel e a leste da África, né? Então, A2. B1, a China, né? O Rio Amarelo e o Yangtze, influenciou toda essa região da Índia, né? Até Java, Bornéu, essa Indonésia, Malásia, né? E Vietnã, né? Então, são centros de agricultura antigos, né? Um, ah, talvez a Nova Guiné seja um outro ponto de origem, né? Mas as datas são um pouquinho posteriores ao da China, né? Então, né? Talvez eles foram independentes ou talvez eles foram influenciados, né? E ó, C2, que são todos os povos, né? Que plantavam mandioca, né? Começando na Bolívia, né? E os povos lá do Peru que plantavam batata, quinoa e assim por diante, né? É, e, eles talvez foram influenciados por C1 ou talvez eles foram independentes, né? Mas como eles vêm depois. Agora, uma coisa que é interessante, ó, centros de produção original da agricultura. Centros que continuam sendo produtores originais da agricultura. O único lugar que continua fértil é a China. Porque, veja, a comida hoje em dia é produzida no Brasil, a Argentina, né? Nos Estados Unidos, né? Na Europa, na Rússia, região da Ucrânia, né? Na Austrália, né? Na Índia e na China, né? Só que é onde a agricultura começou, no Crescente Fértil, no Sahel, no leste da África, na Etiópia, né? Todo lugar desertificado, né? Na Nova Guiné, que hoje em dia a produtividade da Nova Guiné é baixa, né?
não são tão eruditos, a despeito das técnicas boas que eles usam lá, né? Mesoamérica, os Andes e a Amazônia não são muito produtivos a despeito da agricultura. Então, existe a hipótese de que talvez a agricultura começar nesses lugares fez eles ficarem menos férteis, né? E os únicos lugares que continuam produtivos são a China e, claro, o leste dos Estados Unidos, né? Agora, o que foi criado em cada lugar, né? Trigo, cevada, lentilhas, os grão de bico, né? Tâmaras, ervilhas, pistache, 12 mil anos atrás no Oriente Médio. Depois, veja, nessa região aqui do Adriático, né, talvez pelos romanos ou os povos que antecederam os romanos, né, porque 6 mil anos atrás, aspargos, alface, uvas. E talvez as uvas mais antigas plantadas são da Geórgia, né, no Mar Negro. Né? Depois, repolho, olivas e peras, né? Azeitonas, né? E peras. 4 mil anos antes de Cristo, né? 6 mil anos atrás. Arroz e o resto, na China, em primeiro lugar, e depois no Sudoeste Asiático, 7 mil anos atrás, né? 5 mil antes de Cristo, né? Depois, olha, millets e sorghum são aqueles grãozinhos redondos e compridos do alpiste, né? Depois yams, que não são os yames, mas parecem com os yames, são mais compridos assim, não são mandioca, né? E talvez seja o cará, né? África. Depois dendê, África. Café, África. Então, entre 4 mil e 5 mil anos atrás, né? Então, veja, esses centros mais antigos influenciam os centros posteriores, né? Mas eles começam a botar outras coisas. Depois, ó, goose food, que é aquele grão que é melhor do que o trigo, né? Mas mais pequenininho a gente deixou de plantar, né? Depois, cabaças. Depois, girassol. Girassol vem do leste dos Estados Unidos, né? Marchelda, né? Que é uma planta, né? E então essas quatro aí, 3 mil anos antes de Cristo, né? Ou seja, 5 mil anos atrás. Então é uma das regiões que talvez foram influenciadas pelos povos da Mesoamérica, né? Mas tinham suas próprias plantas, né? Agora, um monte de coisa vem desde 7 mil anos. Milho, vários tipos de feijão. Né? Na Europa, eles plantavam favas, né? O feijão propriamente dito, esse feijão preto, esse feijão branco, esse feijão marrom, eles vieram da Peru, né? Ou do México, né? Cacau, pimentas chile, abacate, abobrinha e tomates, tomatal, chiclete, chocolate. Todas as palavras são palavras astecas, tá? Então, eles são de 7 mil anos antes de Cristo. Agora, talvez independentemente, eles começaram a plantar cabaças, abobrinha, abóbora, batatas, feijão do tipo lima, né? Quinoa e pimentas a partir de 4 mil anos antes de Cristo, né? Ou seja, 6 mil anos atrás. Então, talvez o primeiro centro aqui influenciou o leste e o... Né? Agora, veja, na Austrália nada, né? E aí, veja, as civilizações mais antigas. Uma incrível coincidência, onde a agricultura começa é onde você tem as primeiras civilizações. Uruk, isso é a Suméria, de 7.500 anos atrás, né? 5.500 antes de Cristo, e 5.100 anos atrás, né? Na Índia, você tem quase 5 mil anos, 4.700 anos de civilização, né? Angkor Wat é mais recente, né? Mas tem uma civilização, né? Foi o ápice de uma civilização local, né? Que coincide com a época dos maias, né? E é uma cidade abandonada na floresta, né? Do Camboja, né?
Depois, a China começou como civilização há uns 4.600 anos atrás, né? O Egito há uns 5.000 anos atrás, né? A civilização de Gana, você tem uma civilização organizada de Gana, no ano Domini 800, né? Que coincide com Angkor 800 e os Maias AD 300, né? Os Aztecas no ano 1200, né? Agora os Olmecas antigos, Toltecas antigos, 3.500 anos atrás, né? Agora a civilização Chavin é quase 3.000 anos do Peru e ela influenciou a civilização Tiahuanaco, do ano Domini 600, né? Então coincide com a civilização de Gana e com a civilização de Angkor Wat. E isso é tudo pós-queda do Império Romano, mas veja, tinham povos anteriores a eles ali, né? Zimbábue é um reino poderoso do ano AD 1000. E depois você tem a civilização Inca, no ano Domini 1476 estabelecida, em cima de reinos que já existiam, né? Mas veja, os lugares onde a civilização, onde a cultura mais antiga tem civilizações mais antigas. Os lugares que tiveram depois, tem civilizações depois, tá? Então, quanto mais antigo um lugar, maior a probabilidade de já ter milhares de anos de civilização naquele lugar, né? Mas agora, por que então? Isso aí é a grande pergunta do livro, né? Do Jared Diamond, né? Guns, Germs and Steel, né? Armas, gemes e aço. Por que que os europeus colonizaram as Américas e a Oceania, né? Por que que não foi o contrário, né? Por que que a África não conquistou a Europa com, né, tropas montadas em rinocerontes, né? Por que que foi a direção da Europa e a Ásia, né, conquistando o resto do mundo, né? O que que deu vantagem para os europeus? E aí, ele acha que a resposta é geográfica. Se você olhar o continente, a Eurásia, né, como uma coisa só, que é, na verdade, uma coisa só, né? Dá para você sair de Portugal e bater na China, né? Atravessando a mais ou menos. Na Eurásia, você tem 72 candidatos de animais com mais de 50 quilos que podem ser domesticadas. E dessas, 13 foram domesticadas, né? Entre camelo, boi, vaca, né? Quer dizer, camelo, cavalo, né? Dois tipos de camelo, cavalo, o bode, né? O asno, o carneiro, o porco, né? Então, 13 espécies foram domesticadas, né? Então, 18% dos candidatos foram efetivamente domesticados. Na África, tinha 51, zero foram domesticados. Né? Tinha zebra, hipopótamo e assim por diante, zero foram domesticados. Nas Américas, tinha 24. A lhama e a vicuinha, né, foram domesticadas. Né? Agora, a lhama, desculpe, a lhama e a alpaca. E se acreditava que a alpaca era uma vicuinha, mas na verdade a gente sabe hoje em dia que cruzamento da vicuinha com guanaco deu origem à alpaca. E a alpaca é predominantemente guanaco e um pouquinho de vicuinha, né? Então, por isso que ele contou aqui o Jared Diamond, só uma espécie domesticada. Na Austrália, tinha um canguru com mais de 50 quilos, né? Ele não foi domesticado, né? Então, veja, a oferta de animais determina quantas que vão ser domesticadas. E, claro, tem o fator sorte também, né? Porque, como a África subsaariana tinha o dobro das Américas, a expectativa seria que eles iam domesticar o dobro das Américas, né? Então, deveriam ter pelo menos dois, né? E ter entre 2 e 5, né? Se a gente fosse fazer proporcional. Mas não teve sorte, né? Agora, se você olhar gramíneas com sementes grandes na, na, no Oriente Médio, na Europa e no Norte da África, você tem 33, 32 delas na zona mediterrânea e uma na Inglaterra, né, que seria a aveia, né? Não, a aveia não, que é dos romanos, né? Mas seria o rye, né? Aquele rye é aquele que faz um pão preto, né?
não é cevada, não estou lembrando agora, depois eu vejo. Depois, ah, a gente tem, ah, na Ásia Leste, a gente tem 6, na África Subsaariana a gente tem 4, nas Américas a gente tem 11, da, nas América do Norte 4, 5 e na América do Sul 2, né? Na Austrália 2. Então, a gente tem 56 espécies, dos quais 33 estão é, na, na Ásia, né? Então, isso aí mostra de que é muito mais improvável na Austrália do que nas Américas, né? E na África e no leste da Ásia tinham poucos, né? As Américas tinham 11, né? E, né, e eles pegaram a quinoa e o milho, né? Se bem que a quinoa não é uma gramínea, né? Mas, aparentemente, é, ó, essas 56 espécies é menos de 1% das espécies de grama no mundo. Essa tabela demonstra que as gramas com sementes grandes estão concentradas na região mediterrânea do leste da Ásia, né, Eurásia, né, e é exatamente onde a agricultura primeiro começou. Então, o argumento dele é de que começou na Eurásia, porque na Eurásia tinha mais espécies de mamíferos e mais espécies de gramíneas para serem domesticadas, né? Agora, veja, um, o Dostoiévski ele falava que toda família feliz é igual, mas as famílias infelizes, cada uma é infeliz do seu próprio jeito, né? Uma, o pai espanca a mãe, outra, a mulher gasta dinheiro, outra, o filho está morrendo de tuberculose, né? Agora, todas as famílias que são felizes, nada disso está acontecendo, né? Ninguém bebe, ninguém está doente, ninguém faz violência com ninguém, né? Então, todas as famílias felizes são iguais, só que cada família infeliz é infeliz do seu próprio jeito, né? Ou porque é pobre, ou o que que seja, né? E os animais domésticos, eles todos têm características que eles não são ariscos demais, eles conseguem conviver com o homem, eles não são agressivos demais, então eles não ficam agredindo entre si, você consegue ter bandos deles grandes, né? E é interessante porque, por exemplo, se você comparar o cavalo com a zebra, eles são mais ou menos do mesmo tamanho, né? Diz que a zebra não foi domesticada, ela é muito arisca e ela não aceita ah, né, o manejo humano, pelo menos não eficazmente, né? E o cavalo aceitava, né? Agora, quando você compara o elk é um veado gigante, assim, dos Estados Unidos, né? E ele é parecido com a rena de tamanho. Só que a rena foi domesticada pelos índios americanos, não foi. Agora, o búfalo africano, ele é do tamanho da vaca, só que o búfalo africano é selvagem demais e nunca foi domesticado pelos africanos, né? De uma forma semelhante, os carneiros do Bighorn Sheep, né, dos Estados Unidos, ele poderia ser domesticado, que nem o carneiro foi. Só que ele não foi porque ele não aceita bandos grandes e ele é muito desconfiado com os seres humanos. E o bode das Montanhas Rochosas é parecido, inclusive maior do que o bode da Europa. Só que os índios nunca domesticaram ele. Por quê? Porque eram ariscos demais, eram difíceis, né? Então envolvia muito esforço. Então, mesmo tendo animais grandes, não significa que você vai conseguir domesticar eles. Né? Na África tinha 51 candidatos, né? Então deveria ter tido, sei lá, umas 8 se tivesse o sucesso da Eurásia, né? Mas não foram, né? E aqui a gente tem amêndoa e a gente tem o carvalho. O carvalho é silvestre, nem nunca foi domesticado, mas a amêndoa foi domesticada, né? E que é um pouquinho chocante, porque a amêndoa selvagem tem cianureto, né? E, bom, aqui é a data de cada uma da domesticação dos grandes
dos animais. Então, o cachorro, 12 mil anos, ele, aqui o Jared Diamond fala, né? E lugar, China, América do Norte, Sudoeste da Ásia, né? Um, os carneiros, as cabras e o porco, desde 10 mil anos atrás, no sudoeste da Ásia, que significa o Oriente Médio, né? E o porco no sudoeste da Ásia e na China, né? Ou seja, a China simultaneamente começa, então talvez é independente, né? A vaca no Oriente Médio e na Índia, independentemente, né? O gado zebu. E depois tem o gado do norte da África, pelos dados genéticos, sugere que é uma outra domesticação, tá? Porque a genética do gado da África é diferente do sudoeste da Ásia, né? Sugerindo que foi uma outra população de gado, ou aurochs, né, que foi domesticada, né? E isso aí é a partir de uns 8 mil anos atrás, no Oriente Médio, né? Agora, o cavalo é primeiro domesticado nas planícies da Ucrânia, né? Ou seja, né, essas planícies extremamente férteis. E eles comiam cavalo. Eles não cavalgavam. E aí tiravam leite das éguas, né? Então, 6 mil anos. E no Egito, aparentemente, é o primeiro lugar onde o burrinho foi domesticado a partir de 6 mil anos. E na China, a partir de 6 mil anos, o búfalo d'água, né? E a lhama e a alpaca nos Andes desde 5.500 anos atrás. Agora, os camelos, tanto na Arábia quanto na Ásia Central, eles foram domesticados desde tem pelo menos 3.500 anos, né? E são super importantes porque caravanas de camelo começaram a conectar civilizações, tá? Agora, tem outras espécies, por exemplo, a rena, o yak do Tibete, o gauro e o banteng, que o gauro, né, e o banteng são daquela região ali da Vietnã, qual é que é mesmo? O Mianmar, né? Eu queria falar Birmania, né? Mas mudou o nome para Mianmar, né? E a gente não sabe ainda os dados quando eles foram primeiro domesticados. Esse aí, aqui, ó, esse aí é o atualizado segundo ele, quando ele publicou o livro, Guns, Germs and Seal, é, a domesticação talvez começou mais cedo, mas isso aí era o que tinha sido publicado na época, né? Só que aqui, ó, quando a gente olha 2018, 2020, né? Aqui é 2021, né? As datas são mais antigas, né? Então, para o primeiro cachorro domesticado é o cachorro de Bonn Oberkassel, né? Que eles cavaram, né? E acharam, né? Seres humanos e um cachorro, né? E eles acharam que era um lobo, né? E é de 14.200 anos atrás, né? Então, 12.200 antes de Cristo, ou seja, bem antes da agricultura, tá? E dados moleculares sugerem que a separação do lobo e do cachorro é de 36 mil anos, né? Só que veja, isso aí não significa que essa linhagem de lobos foi domesticada há 36 mil anos. Simplesmente significa que os lobos que deram origem aos cachorros, os lobos que dão origem aos outros lobos europeus e da Ásia, eles se separaram há 36 mil anos atrás, né? Mas a domesticação provavelmente foi posterior. Agora, em 2021, esse estudo traçou que o cachorro provavelmente foi domesticado na Sibéria há 23 mil anos atrás, porque a radiação dos cachorros em 4 grandes linhagens, que depois dão origem a todas elas, né? E os siberianos do norte domesticaram os cachorros antes de entrarem nas Américas. Então, os cachorros das pessoas da Sibéria numa migração com as pessoas dentro das Américas e também simultaneamente ao leste, espalhando pela Eurásia, né? Então aqui eu estudo, esse aí é um estudo de 2020, né? Que tem, né, origem e legado genético dos cachorros pré-históricos, né?
Eles sequenciaram cachorros pré-históricos do Levante, né? Neolítico, né? Da estepe da era do bronze, do calcolítico do Irã, né? E aqui a gente tem o cachorro moderno, o cachorro de Baikal, o cachorro das Américas e os cachorros da Nova Guiné, que são conhecidos como cachorros que cantam, né? Bom, aí o que que acontece? Aqui é a composição. Então, por exemplo, azulzinhos são os cachorros modernos, né? E azul, só que, ó, laranja aqui do levante do Neolítico, né? Lembra aquela invasão do Neolítico que trouxe a agricultura para a África, descendo o Nilo, né? E depois aqui, ó, aqui, cachorros das estepes, né? Então, os cachorros que moravam com as pessoas das estepes, né? E aqui, roxo, a influência dos cachorros da Nova Guiné, os cachorros cantantes, inclusive o dingo, né? O cão pequinês, o gido do Japão, o husky siberiano tem esse verde aqui, os cachorros do Baikal, né? Ó, husky, o mamute, Alaska Malamutes, né? E aqui também os cães da Groenlândia, né? O Xoloitzcuintla, você tem um pouquinho de influência aqui do cão cantante da Nova Guiné, né? Que na verdade deve ter sido os cães que vinham dessa região, né? E azul os cachorros, né? Então os cachorros dos povos americanos, né? Tem influência da linhagem moderna, né? Ah, então, ó, esse do Levante aqui tá aqui também no, e os cães africanos têm, mas nem todos, né? Por exemplo, o rodesiano não tem, né? Tem pouco, né? Esse aí seria, né? Então aqui você tem uma linhagem, duas linhagens, três linhagens, quatro linhagens, né? Essas sete aqui, né? Que influenciaram bastante o genoma dos cachorros. Então, expansão nas Américas, por volta de 4.000 anos, né? Expansão numa simples ancestralidade pela Europa. Por volta de 7.000 anos, fluxo gênico do norte, né? E entrada dos cachorros do Levante para a África, né? Então, isso aqui é a influência dos laranjas aqui, né? E aqui, vindo do Oriente Médio, né? Entre 7.000 e 2.000 anos, os cachorros em Ágins entram no Levante. Por volta de 7 a 12.000 anos, os cachorros da ancestralidade do Irã, entram no Oriente Médio. Depois aqui, a entrada nas Américas e a chegada das cães do Baikal posteriormente, talvez, junto com os esquimós, né? Então, são duas grandes entradas, né? E aqui, os cães bem mais antigos são os cães do leste, os dingos, né? E o cão cantante da Nova Guiné, né? E aqui os cães das estepes, 5.000 anos atrás. Então, eles, né, claro que não vou conseguir falar para vocês tudo, né? Então, leiam esses artigos, né? Esse aqui do Science, né? Esse aqui do PNAS, 2021, para ver o que, que as pessoas estão achando hoje em dia. Ou seja, são datas bem mais antigas do que 12.000 anos atrás, 23.000 anos atrás, tá bom? Bom, então aqui, essa data aqui de 14.000, 15.000 anos, é baseado no Von Oberkassel, né? Pois os dados genéticos eram 23.000 anos. Então, o primeiro animal domesticado foi o cachorro. Isso aí aconteceu há tanto tempo atrás, né? Que foi muito antes da agricultura, que é por volta de 12.000 anos atrás. Com a agricultura, a gente também, no Oriente Médio, a gente domestica a vaca, né? O bode, né? O carneiro e o porco. Isso é entre 10 a 11 mil anos atrás. O gato, provavelmente no Oriente Médio e talvez no Egito, ele não, ele, ele não veio por causa da gente, ele veio por causa dos ratos que apareciam na nossa casa quando a gente colhia trigo. Então, os gatos vieram no Oriente Médio e no Egito seguindo os ratos. Os ratos ficaram nossos comensais, e os gatos chegaram para comer os ratos, e aí a gente adotou o gato, ou talvez a gente foi domesticado pelo gato, né?
E aí, o zebu é mais recente, é por volta de 8.000 anos atrás, né? Que foi na Índia, nessa região aí. Então, é uma domesticação independente. E talvez teve uma domesticação na África, né? Independente também. A lhama é por volta de uns 6.000 anos atrás, né? A alpaca por volta de 5.000 anos atrás. E por volta de 5.500 anos atrás, o cavalo, né? Aí os camelos, né? Mais antigo, 4.500 anos atrás, o camelo das corcovas. Mais recentemente, há 3.000 anos, o do Oriente Médio, né? Com uma corcova só. A galinha tem 4.000 anos e foi domesticada no leste da Ásia, né? E no Oriente Médio, né? Então, aquelas florestas da Índia, não sei não, e da Birmânia, né? Myanmar, né? É, na Tailândia, né? Isso aí, as galinhas foram domesticadas e depois espalharam pelo mundo, né? Alpaca e a lhama, claro, são na América do Sul, né? Depois que mais? O Peru tem 2.000 anos, né? Na América do Norte. Veja, o pato é recente, 1.000 anos atrás, no Oriente Médio e no leste da Ásia, né? Então, isso aí é de onde? Esse artigo aí, de 2018, né? DNA Evidence Rewriting Domestication Origin Stories. Evidência de DNA reescrevendo a origem dos animais domésticos. Aqui eu vou falar sobre os pacotes agrícolas, né? E aí eu acho que eu vou falar no próximo, porque já ficou cumprida essa aula. Então vamos fazer uma pausa aqui, né? Então estamos terminando a parte 1 da aula, né? Interromper a gravação. Até mais aí, parte 1 sendo interrompida.